Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada a você concurseiro. Hoje iniciaremos o nosso curso de 100 questões comentadas e inéditas do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O nosso curso ele será formado por 10 aulas. Cada aula trabalharemos 10 questões do Regimento Interno CLDF. O nosso curso já está disponível no site www.eleitoralcombruno.com.br. Essa primeira aula, essas primeiras 10 questões gratuitamente para você no YouTube. Caso você goste, basta acessar o site e adquirir o restante das aulas. Você percebe que para cada aula nós temos uma data, então nós estamos aí seguindo um cronograma de disponibilização de aulas que será adaptado à data da prova que sair no seu edital, né? Então, estamos prevendo aqui a última aula para o dia 19 de julho, caso haja necessidade de adiantarmos ou atrasarmos no sentido de que se adapte ao seu edital. Previsão aqui, 19 de julho, encerraremos as aulas, você aí estará com todo o curso completo antes da sua prova. Caso haja uma mudança de data da prova e que essa data seja antes de 19 de julho, que eu acho praticamente impossível, nós adequaremos as datas do seu curso. Ok, pessoal? Bom, então nesse primeiro bloco, cada aula, nós estamos na primeira aula, cada aula é dividida em 2 blocos, resolvendo 5 questões na modalidade múltipla escolha, ou seja, adaptada à sua necessidade, adaptada ao seu edital, ok? Uma outra informação, quais são os diferenciais do nosso curso? Primeiro, em relação ao valor, né, ao investimento que você deverá arcar para adquirir esse curso, por apenas R$ 63,00 você pode adquirir todas essas questões. Você não tem só o material em PDF com as questões e seus comentários detalhados. Não, você também receberá para download para o seu computador as aulas. Não é? Então você recebe o material em PDF, recebe também as aulas para download, os vídeos, ok, pessoal? E todas as aulas feitas com muito carinho para você. Então nós estamos aqui pensando em que você vai gabaritar a prova de regimento interno CLDF para o seu concurso. Muito bem, vamos então agora resolver as questões, né? Nós vamos resolver as 5 questões. A primeira questão, julgue. A Câmara Legislativa do Distrito Federal é composta de deputados federais, representantes do povo, eleitos e investidos na forma da legislação federal, com a competência que lhe é atribuída pela lei orgânica e pela Constituição. De cara, nós já conseguimos identificar um erro aqui. Bom, se eu estivesse falando de Câmara dos Deputados, tudo bem, nós teríamos na sua composição deputados federais, mas eu estou falando de Câmara Legislativa do Distrito Federal. Portanto, eu terei o quê? Deputados distritais. Uma questão muito simples, não é? Já identificamos aqui o primeiro errinho da assertiva 1. Essa assertiva 1, ela está de acordo com o primeiro artigo do regimento interno, o artigo 1º do regimento interno. Número 2. A Câmara Legislativa do Distrito Federal tem sede em Brasília, capital da República Federativa do Brasil, sendo vedada a sua reunião em qualquer outra localidade que não a sua sede. Veja, mais um problema. Se for de forma temporária, é permitido sim que a Câmara Legislativa se reúna em outra localidade, mas isso tem que ser uma ação temporária. Sendo temporário, é permitido sem nenhum problema. Isso está previsto também no nosso regimento interno. Então, muito cuidado com essas disposições, tá? A Câmara Legislativa do Distrito Federal é permitido se reunir em outra localidade que não seja a sua própria sede. 3. O poder legislativo exercido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal é representado por seu presidente e judicialmente pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Qual que é o problema aqui? Realmente, nós temos aí a Câmara Legislativa sendo representada pelo presidente e, judicialmente, não é pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, e sim pela Procuradoria-Geral da Câmara Legislativa
Muito cuidado, muitos cairiam nessa assertiva número 3. Ela também está falsa. Se eu tenho 3 assertivas falsas, nenhuma está correta. Portanto, nessa primeira questão, qual que é o gabarito? Letra A. Tranquilo até aqui? Passemos para a questão número 2. Assinale a alternativa correta quanto à duração da legislatura dos deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Por conta da simetria constitucional, quando eu falo de legislatura, então, legislatura, eu estou falando de um conjunto de 4 sessões legislativas. O que isso significa? É um conjunto de 4 anos. Então, legislatura, 4 anos. Sessão legislativa se refere a um ano, aquele ano, não é? Então, de fato, nós temos aqui que a legislatura dos deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ela vai durar 4 anos. Então, já vou eliminar a letra A letra B. Sobrou a letra C, D e E. Letra C, 4 anos, iniciando-se com a posse. Letra D, 4 anos, iniciando-se com a nomeação. Ou letra E, 4 anos, iniciando-se com o efetivo exercício. Nessa questão número 2, se você assinalou a letra C, você acertou. Então, os 4 anos da legislatura conta-se a partir da data da posse. E isso está previsto de forma literal no nosso artigo 3º, o artigo 3º do Regimento Interno. Tudo bem? Passemos para a questão número 3. Quanto às reuniões na sede da Câmara Legislativa, analise as assertivas com o fito de assinalar a alternativa correta. Número 1. As reuniões ordinárias ocorrem no primeiro semestre do ano, enquanto as extraordinárias no segundo semestre, nos casos previstos na lei orgânica. Não, gente, cuidado. Eu tenho reuniões ordinárias o ano todo. Não é? É claro que em determinados períodos. Então, vamos anotar? Sessões ordinárias eu vou ter do dia 1º de fevereiro ao dia 30/6, 30 de junho. Depois, 1º de agosto a 15 de dezembro. Então, essas são as datas possíveis para as reuniões ordinárias, enquanto que sessão extraordinária eu vou ter ao longo do ano sempre que houver o quê? Necessidade, não é? Seja uma situação emergencial que necessita de uma reunião extraordinária, ela pode ocorrer em qualquer período do ano. Veja que nessa assertiva número 1 colocou que é só no segundo semestre. Ela está falsa, ferindo, portanto, o artigo 4º do regimento. 2. Não poderá ser encerrada a sessão legislativa sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Quando eu falo de encerramento, cuidado, eu estou falando de LOA, Lei Orçamentária Anual. Quando eu falo interrompida, eu estou falando de lei de diretrizes orçamentárias. Então, não há no regimento interno vedação de encerramento, que não pode ser encerrada uma sessão legislativa sem aprovação do projeto de diretrizes orçamentárias. Não poderá ser interrompida. Muito cuidado com isso. Tudo bem? Então, não poderá ser interrompida sem a aprovação do projeto de LDO. Isso está no artigo 4º, parágrafo 2º do regimento interno. Então, falsa número 2. 3. Em sessão legislativa extraordinária, fica facultado à Câmara Legislativa deliberar sobre a matéria para o qual não tiver sido convocada. Falso também, gente. Muito cuidado. Essa previsão está no artigo 4º, parágrafo 3º. Se houve uma convocação de uma sessão legislativa extraordinária, ela tem que se limitar à matéria pela qual ela foi convocada. Então, ela não pode deliberar sobre uma matéria para a qual não é objeto daquela convocação. Muito cuidado com isso. A número 4 complementa a assertiva número 2, portanto, houve aqui uma troca, né? Quando eu falo, então, de projeto de lei do orçamento anual, a famosa LOA, aí nós não poderemos ter o encerramento da sessão sem aprovação da LOA e não da LDO. LDO, interrupção, interrompida. LOA, encerramento. Então, também está falsa a número 4, seguindo o entendimento do mesmo artigo 4º, parágrafo 2º. Se todas estão
incorretas, a gente vai marcar qual letrinha aqui? A letra D. Todas estão incorretas. Questão número 4. Avalie as assertivas de acordo com as disposições contidas no regimento interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal acerca das sessões preparatórias. Muito bem, as sessões preparatórias são aquelas sessões que vão ocorrer durante a legislatura, no primeiro ano da legislatura, não é? Para posse dos deputados distritais, a eleição da mesa diretora, e no terceiro ano da legislatura, para renovação da mesa diretora. Então, nós não temos sessão preparatória no segundo nem no quarto ano. Tá? Nós temos no primeiro ano de início de uma legislatura e no terceiro ano. Olha a assertiva número 1. Em cada sessão legislativa, haverá reuniões de sessões preparatórias. Já está falso, porque eu só tenho na primeira e na terceira sessão legislativa de uma legislatura. Isso está previsto no artigo 5º do nosso regimento. 2. No primeiro dia útil de janeiro da primeira sessão legislativa, haverá reunião para a posse dos membros da mesa diretora, eleitos no primeiro dia útil da primeira quinzena de dezembro da sessão legislativa anterior. Muito cuidado com essa assertiva número 2. Por quê? Primeiro, que não é no primeiro dia útil de janeiro. É no dia 1º de janeiro. Da primeira sessão legislativa, haverá reunião para a posse dos membros da mesa diretora, eleitos no primeiro dia útil da primeira quinzena. Temos uma grande falha, ferindo aqui o artigo 5º, inciso 2. Por quê? Primeiro, que é no dia 1º de janeiro. Segundo, que a posse de membros eleitos no ano anterior ocorre na terceira sessão legislativa. Porque na primeira sessão, eu não tenho que apenas dar posse aos membros da mesa diretora para aqueles que foram eleitos no ano anterior. Até porque eu estou iniciando uma legislatura. Então, na primeira sessão legislativa, nós não temos posse de membros eleitos no ano anterior. Só no terceiro ano, porque aí nós temos que eleger uma nova mesa diretora, aqueles que foram, portanto, eleitos no final da segunda sessão legislativa, não é? E posse no início da terceira sessão legislativa. Então, falsa a número 2. 3. No primeiro dia útil de janeiro da primeira sessão legislativa, haverá reunião para a posse dos deputados distritais, eleição e posse dos membros da mesa diretora. Estava tranquilíssimo. Começo aqui que matou a questão. Não é no primeiro dia útil, é no dia 1º de janeiro. Isso está disposto também no artigo 5º, inciso 1. 4. No primeiro dia útil de janeiro da terceira sessão legislativa, haverá reunião para a posse dos membros da mesa diretora, eleitos no último dia útil da primeira quinzena de dezembro da sessão legislativa anterior. Cuidado! Mais um probleminha aqui. Por que essa 4 está falsa? Ela está falsa porque não é no primeiro dia útil, gente. Muito cuidado com isso. Se você não soubesse, você erraria a questão. É no dia 1º de janeiro. Então, número 4 também está falsa. Um outro problema que nós temos nessa número 4, veja, esses membros que vão ter posse no dia 1º de janeiro da terceira sessão legislativa, veja que eles foram eleitos realmente no último dia útil da primeira quinzena de dezembro da sessão legislativa anterior, que na verdade é o segundo ano da legislatura. Então, se a gente faz essa observação, a gente pode observar na assertiva número 2 que havia sido colocado que os eleitos seria no primeiro dia útil da primeira quinzena, e não é no primeiro dia útil, também é no último dia útil da primeira quinzena de dezembro. Então, aqui nessa número 2, tinha 3 problemas, não é? Seria 1º de janeiro, seria terceira sessão legislativa e seria último dia útil da primeira quinzena. E essa número 4, nós encontramos aqui apenas um problema, que é justamente o início da número 4.
5. A posse dos membros da mesa diretora da Câmara Legislativa ocorrerá tanto no primeiro dia útil de janeiro da terceira sessão legislativa, quanto no primeiro dia útil de janeiro da primeira sessão legislativa. Falso. Esquece dia útil, é 1º de janeiro. Eu e minha equipe nos atentamos a esse primeiro dia útil para você não esquecer. 1º de janeiro. Todas as assertivas estão incorretas. Portanto, nós marcaremos aqui nessa questão número 4, gabarito letra B. Ok? Leiam com muita atenção esse artigo 4º. Questão número 5, para fecharmos, portanto, esse primeiro bloco, em relação à posse na sessão preparatória dos deputados distritais, julgue, atenção, 1. A prestação de compromisso na sessão preparatória de posse ficará por conta de um deputado distrital mais jovem, convidado pelo presidente verdadeiro. O compromisso, aquela leitura daquele compromisso, não é feito por todos, é feito a leitura por uma pessoa só. Quem será essa pessoa? É um deputado distrital mais jovem que é convidado pelo presidente. Isso está no artigo 7º, parágrafo 3º do regimento. Os demais só manifestam o aceite a esse compromisso. 2. A direção dos trabalhos é atribuída ao último presidente ou outro membro da mesa anterior, se reeleito, preservada a hierarquia, e na falta destes, o deputado distrital mais antigo. Cuidado com essa assertiva número 2. Não é o deputado distrital mais antigo, e sim é o mais idoso dentre os com maior número de legislaturas. Então, eu vejo ali os que possuem maior legislaturas, os que possuem maiores legislaturas, não é? E vejo dentre eles o mais idoso. Cuidado, então, nessa número 2 está falsa, e o artigo que vai justificar é o 7º, parágrafo 1º. 3. Servirão de secretários em sessão preparatória de posse 2 deputados distritais de partidos diferentes convidados pelo presidente da sessão. Muito bem, na sessão de posse, então, nós temos essa presença de 2 deputados distritais de partidos diferentes. Artigo 7º, parágrafo 2º do regimento. 4. Diploma expedido pela Justiça Eleitoral, juntamente com a comunicação de seu nome parlamentar, legenda partidária e declaração de bens, com a indicação das fontes de renda. São os documentos que o candidato diplomado deputado distrital deverá apresentar à mesa diretora, seja pessoalmente ou por intermédio do seu partido, até o dia 20 de dezembro do ano anterior à instalação de cada legislatura. Nenhum problema nessa assertiva número 4, compatível com toda a literalidade do artigo 6º. Bom, só uma assertiva incorreta, que é a número 2, e é justamente as incorretas que nós estamos buscando. Por isso que nós marcaremos nessa questão número 5 a letra I. Certinho? Fechamos o nosso primeiro bloco do Regimento Interno CLDF em questões. Espero que vocês tenham gostado. Dê aquela curtida. Lembrando que nós estamos estudando gratuitamente no meu canal do YouTube todos os artigos do Regimento Interno. Acompanhe, passe no site, adquira o curso de questões e qualquer dúvida, você já sabe, é só me procurar pelas mídias sociais. Bons estudos e até breve.